Horas 24 minutos e o piso nacional de enfermagem volta à discussão com a assinatura do projeto de lei que abre brecha no orçamento para instaurar os novos valores aos trabalhadores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem um projeto de lei para viabilizar o pagamento do piso nacional da enfermagem. A matéria, que será analisada pelo Congresso Nacional, abrirá espaço no orçamento para assegurar o pagamento do piso a enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. O texto abre crédito especial ao orçamento da Seguridade Social da União no valor de 7 bilhões de reais em favor do Ministério da Saúde. Bom, e para entender como é que isso vai impactar para os trabalhadores, nós vamos conversar agora com o advogado trabalhista, o doutor Eduardo Calixto. Bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Raquel, bom dia, Buganza, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, a partir de quando? Porque a gente vê esse crédito, né, precisa... ele está autorizando, mas tem que passar ainda pelo Congresso, né? Então, a partir de quando as instituições de saúde vão ter obrigação de pagar esse piso aí aos funcionários, já que é lei, na teoria já deveria estar pagando, né? Alegaram que não tinham dinheiro para isso, que precisava desse crédito, já que, se a gente for tomar como exemplo o SUS aí, não tem reajuste há 20 anos. Mas parece que isso aqui é bem burocrático. Como é que vai funcionar isso? O que a categoria pode esperar desse pagamento? Certo. Bom, primeiro nós temos que aguardar essa discussão e também essa proposta e aprovação pelo Congresso Nacional, esse crédito que foi proposto. E aí nós temos que lembrar que essa ação, que essa lei em questão, ela está suspensa por força de uma liminar lá do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas não era 60 ou 90 dias? Já expirou esse prazo, aí não foi? Tem que aguardar essa discussão, Raquel, para também, quando teve essa suspensão, ver qual que seria a fonte de custeio. E agora que tem a fonte de custeio para as entidades públicas, entidades privadas que utilizem até 60% do as SUS, filantrópicas, né? Filantrópicas, vai poder ser feito esse pagamento. Essa decisão, provavelmente, essa liminar, ela vai acabar caindo, ou esse processo vai ser incluído em pauta para julgamento, para começar imediatamente o pagamento desses trabalhadores. Tá, mas ele está vinculado a quando tiver essa verba do governo liberada? A partir da aprovação por parte do Congresso, e aí esse, acho, salvo engano, 7,5 bilhões de reais que vai ser gerenciado pelo Ministério da Saúde. E aí esses hospitais vão ter que começar a adequar essas folhas de pagamento. E a gente fala desse orçamento para a rede pública, né? É evidente, né? Para as filantrópicas também, mas como é que fica com relação às clínicas e hospitais privados, né? Eles também terão que pagar esse piso para os funcionários a partir de quando? A partir do momento em que a lei passar a vigorar novamente, Buganza, esses hospitais vão ter que fazer o pagamento já para o mês seguinte. Vai ter que também ser analisado como que vai ficar aqueles meses anteriores, se vai ter alguma modulação desses efeitos. Porque na época nós Pode ser que tenha que pagar retroativo, é isso que você está dizendo? Exatamente, Raquel. E nós tivemos um problema, porque quando foi aprovada a lei, muitos hospitais, antes mesmo de começar a vigência dela, já estavam desligando alguns funcionários sob esse argumento. E aí isso também pode demandar algum tipo de ação na Justiça do Trabalho para esses empregados submetidos à CLT. Mas, por exemplo, um particular, ele tem autonomia de fazer a demissão que ele quiser, certo? Correto. Mesmo que a gente, claro, respeitando aí a questão de demissão em massa, as coisas Sim. da categoria e tudo mais. Porque eles podem alegar, não temos dinheiro, vamos reduzir o quadro. Eles têm autonomia para fazer isso. Isso pode acontecer, é um risco. Risco, pode acontecer, e o que provavelmente vai se dar também com essas clínicas particulares, para não repassar esse custo diretamente para o consumidor. Ou passar, né? Ou passar. E aí, esses empregados vão receber o acerto, né, verbas rescisórias, multa de 40%. A intenção desse projeto de lei que foi submetido ontem é justamente tentar trazer subsídios para hospitais particulares, que utilizam do SUS também, as entidades filantrópicas, e principalmente os órgãos dos estados, municípios e da própria União. Quando tiver tudo ok, quem não pagar, o que acontece? Daí você vai ter atuação, seja do Ministério Público do Trabalho, também de sindicatos dessa categoria profissional, que já vem há bastante tempo batendo em cima dessa tecla do reajuste salarial, desse piso, e que aí pode ter aquelas ações coletivas da categoria, seja pedindo diferenças salariais ou também ações individuais desses trabalhadores. A gente pode prever aí, são várias ações trabalhistas daqui para frente, né? Porque como você disse, cada caso tem um entendimento diferente. A gente vai querer entrar na justiça falando, fui demitido,
realmente num período que falaram que tinham que fazer corte por conta do piso e não aconteceu. A minha clínica não está pagando aqui o reajuste como deveria. E a gente podemos ter uma onda aí de ações trabalhistas. Sim, e aí a discussão que nós vamos ter, Buganza, é justamente depender dessa decisão do Supremo. Porque essa suspensão, quando foi feita lá em setembro do ano passado, foi justamente com essa finalidade de caráter econômico, de tentar trazer um fundo econômico para adequar esses hospitais. Qual que seria a fonte de custeio disso? É por isso que foi suspenso. Bom, a gente então tem que entender, principalmente para quem é da categoria que está nos ouvindo, que isso precisa passar pelo Congresso, precisa resolver essa questão. Ainda se aguarda uma modulação, que eu não sei se é pelo STF, para saber se vai pagar retroativo, não vai pagar retroativo, ou se aquela suspensão foi suspensão mesmo, vai contar a partir daquele momento que tudo está resolvido. Essas questões das filantrópicas e públicos estaria resolvido se o dinheiro já for liberado, ver se é liberado esse ano, ou se é para o próximo orçamento. Acredito que não, deve ser já para esse ano, já para esse ano. Imediato. Aí precisamos saber como que o Ministério da Saúde também vai gerenciar isso. Serão os critérios de distribuição desses valores, etc. E daí é dentro da própria autonomia do secretário e do ministro lá nomeado pelo presidente. Agora, o que fica muito claro, o senhor trouxe pra gente muita transparência, o que muda, porque ontem eu vi muita gente falando assim, mas o Bolsonaro já não tinha assinado o piso da categoria ano passado, mas o que fica muito claro é que é isso, não tinha fonte de onde pagador. Sairia essa fonte pagador. Isso. Não tinha essa chamada orçamento da Seguridade Social da União, né? Da onde realmente viria isso. E agora tem esses 7 bilhões destinados. Né? Porque o que aconteceu, até se o Eduardo me permite, o doutor Eduardo me permite aqui, é que ele autorizou um aumento justíssimo, a categoria merece esse aumento. Sim. Só que os hospitais já estão passando por uma situação, especialmente os hospitais, porque não vai englobar só hospitais, já estão passando por uma situação crítica. Sim. Né? Eles já vêm com um problema de defasagem no pagamento do SUS, de receber muito menos do que às vezes consomem, de receberem depois. Tem aqueles hospitais que têm extrateto, atende hoje, recebe daqui a um ano. Então eles já estão apertados, aumentando, porque foi um aumento significativo, isso impactaria diretamente na folha. E pouquíssimos hospitais teriam esse rendimento para fazer, que vem de planos e outras situações, para fazer esse pagamento. Daí eles falaram, bom, tá ótimo, mas vamos pagar como? E os públicos também, como é que nós vamos pagar o pessoal? Né? Porque aumenta a folha. Depois de aprovado, Raquel, se me permite, aprovado em vigência, ou paga ou adequa a folha, infelizmente fazendo desligamento. Porque que é o que já aconteceu, né? Não a gente pode, já viu alguns fazendo isso. Não pode o empregado falar assim, eu aceito ganhar o que eu ganhava antes, porque isso vai demandar ação. Aí talvez a importância da negociação através dos sindicatos para tentar trazer um prazo de adequação, e aí isso seria possível. Olha, em vez de começar já a pagar o próximo mês, esse retroativo, vamos fazer de forma parcelada, para também ter essa negociação. Caso coletiva. A modulação diga que tenha que pagar retroativo, né? Sim, porque a gente não sabe ainda se vai... E é aí que nesse momento fica o grande ponto de interrogação, né? Do quanto isso vai impactar, né? Porque como você colocou a Raquel colocou muito bem, não é que os enfermeiros não mereçam. Eu acredito que pelo trabalho que fazem, muito mais, que eu já estive internado esse ano 4 vezes, então eu sei qual a relevância e a importância, não é? Acho que talvez até esse valor ainda seja pouco para a importância que eles tenham dentro de um hospital. Mas isso pode vir com um impacto negativo, no sentido dos hospitais terem que contratar muito mais, optarem por contratar só técnicos e um enfermeiro para cuidar de mais gente. Enfim, a gente não sabe como vai ser feita essa gestão. Né? Também, porque Exato. Nem tudo pode. Exato. Né? Tem algumas regras também que devem ser seguidas, inclusive para a segurança dos pacientes. Vamos ter que acompanhar bem de perto, e acho que a imprensa tem papel fundamental nisso de ver como vai ser essa mudança agora. Próximo de nós, se a gente for considerar, a gente tem hospitais particulares e filantrópicos. A gente tem os filantrópicos da Santa Casa, o Hospital Evangélico, são os maiores que nos atendem aqui. Tem o HU, que é totalmente público, que é uma situação já diferente, né? Do Câncer, mas também vai precisar ter o Hospital do Câncer, que é SUS. Que o Hospital do Câncer que também já vive com a corda no pescoço há muito tempo. Todos vivem, né? E é 100% SUS lá também, né? Exato. Então, assim, a gente tem uma situação bastante específica aqui que todos vão depender
ter esse dinheiro para tocar esse projeto e pagar os funcionários. News Londrina, 10h34. Doutor Eduardo Calixto, muito obrigada mais uma vez por seus todos. esclarecimentos. Obrigado.